para nos ajudar a análise desse assunto, eu recebo o professor de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Professor, uma boa noite para você. Eu queria começar perguntando sobre os pontos, desse plano que podem acabar sendo um entrave para as negociações. A gente lembra que esse plano apresentado por Trump tem 20 pontos, entre eles a entrega das armas pelos terroristas. Agora, a gente pode mesmo acreditar que cada um desses itens será mesmo implementado? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Bom, o plano é um avanço significativo rumo a um cessar-fogo nessa guerra que já tem quase 2 anos, não há dúvida nisso. Inclusive, 8 países árabes e muçulmanos apoiam esse plano numa declaração conjunta, como o Egito, a Jordânia, o Catar, Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, por exemplo, além da comunidade internacional em peso. Agora, Bruno, o plano não resolve demandas centrais, como, por exemplo, a criação do Estado palestino. O próprio Netanyahu, nessa semana, disse que o plano não é um apoio a essa criação. Além disso, algumas questões não estão resolvidas. Então, o desarmamento total do Hamas, para o Hamas, só aconteceria com a saída das forças de defesa de Israel da faixa de Gaza. E isso não foi negociado, o Hamas quer negociar esse ponto. Tem também questões legais de responsabilidade por crimes de guerra, porque está sendo oferecida uma anistia aos terroristas do Hamas. Mas o Tribunal Penal Internacional e organizações internacionais, por exemplo, seguem o direito internacional, então não há, a princípio, concordância dessas instituições com essas anistias, nem mesmo em relação ao governo Netanyahu, que é acusado de cometer crimes de guerra. O próprio Netanyahu tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele. O plano também não menciona outras facções, como a Jihad Islâmica na Palestina. Então, vamos imaginar que o Hamas faça a paz pelo plano, mas outras facções que existem na faixa de Gaza, nós não sabemos como reagirão. E aí, para finalizar, do lado do governo Netanyahu ainda existem políticos que se opõem a uma paz com o Hamas. Então, tem o Ben-Gvir, o Smotrich, por exemplo, que ameaçam derrubar o governo Netanyahu caso ele concorde com um plano de cessar-fogo e de paz como esse, Bruno. Essas ponderações são muito importantes, professor? E que cenários, então, a gente pode esperar daqui para frente nessas tratativas? Bruno, eu preparei uma prospecção com 3 cenários, do melhor para o pior. O melhor é uma libertação dos reféns pelo Hamas, a entrada imediata de ajuda humanitária em Gaza. Isso é previsto para ser feito imediatamente. Inclusive, como você pontuou há pouco, o Netanyahu já mandou executar essa primeira fase. A Gaza passa a ser administrada por tecnocratas, existe o início da reconstrução da faixa de Gaza, supervisionada, um início de cessar-fogo que pode ser duradouro, mas ainda assim a paz política permanece instável justamente por conta da não criação de um Estado palestino. Esse é o melhor cenário. Tem um cenário intermediário, que é uma troca de reféns e prisioneiros, um cessar-fogo intermitente. Os dois lados começam a descumprir partes desses 20 tópicos, então tem um impasse, por exemplo, sobre o desarmamento do Hamas, e as tensões persistem e confrontos locais continuam. O pior cenário é um cenário de implementação falha, então uma das partes recua, tem ultimatos, como esse do presidente Trump, para que o Hamas concorde até o fim do dia de domingo, e isso leva a uma escalada militar mais ampla. Então, para concluir, é importante que nós observemos nesse momento como os dois lados vão reagir com as cláusulas do plano, porque se houver uma tentativa de mudar muito o que foi apresentado, pode ser que isso acabe falhando, um lado acuse o outro pelas falhas e a paz acabe não acontecendo justamente por uma falha de implementação, Bruno. Perfeito, professor. Obrigado pela análise. Boa noite, bom fim de semana.